Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Virgínia Duan, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia para o cargo de analista de comunicação. Virgínia, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo, para contar um pouquinho da sua trajetória até essa aprovação. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação, já dá para imaginar, né, que seja em comunicação social, mas em qual habilitação? Boa noite, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês, Estratégia, falando um pouquinho dessa minha trajetória para aprovação no concurso da Defensoria Pública de Rondônia. Meu nome é Virgínia Duan, eu tenho 32 anos, sou natural de João Pessoa, Paraíba, resido em Rondônia desde 2019, né? Sou graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo e também tenho mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Qual foi a sensação de ver seu nome na lista dos aprovados, no topo da lista e ainda em Nossa. casa, por que não dizer, né? Nossa, foi muita emoção, assim, desde que passa um filme, né? Eu já vi algumas entrevistas também de uns aprovados e parece que é um clichê, mas é verdade. Vai passando o filme, desde que a pessoa decide começar a estudar para concurso público. Eu tive essa vontade, nasceu, né? Essa vontade em 2019 e ver o meu nome na lista de aprovação, assim, foi de uma emoção indescritível. Assim, eu sempre via a professora Júlia Branco, outros professores de estratégia falando dessa emoção de ter seu nome na aprovação, mas é uma emoção muito grande, assim, de dever cumprido, de felicidade, assim, realmente é difícil até colocar em palavras. E desde quando você se considera concurseira? Quando que você iniciou seus estudos para concurso público? E o seu foco sempre foi na sua área de formação ou você chegou a fazer concursos aí para qualquer área de formação? Eu decidi, assim, a me dedicar. Eu sempre, né, me interessei pelo serviço público, eu tinha tido uma experiência prévia como cargo comissionado numa época, lá na Paraíba, e eu já me interessava muito pelo serviço público, né, dessa ideia de poder unir as minhas habilidades profissionais e desempenhar um bom trabalho para a população, né. Então, mas em 2019, após a aprovação do meu companheiro no concurso público dele, eu percebi que esse poderia ser um caminho, né, de estabilidade financeira e de um caminho de realização profissional também, de poder estar contribuindo, né? E 2019 mesmo foi a data que eu considero, meados de 2019, como a data que eu realmente comecei a desenvolver uma sistemática, né, de estudo para concurso público, sempre integrando isso na minha rotina. Antes eu já tinha feito alguns concursos, antes de 2019, mas na verdade sempre era muito assim, eu ia sem estudar, ou ia pela experiência para saber como era. Acho que eu fiz dois, se eu não me engano. E a partir de 2019 mesmo é que eu comecei a tentar, focada na minha área e realmente com a sistemática de estudos traçada no meu dia a dia. Essa foi sua primeira experiência de aprovação? Sim, foi a minha primeira experiência de aprovação. Eu tinha Uhum. feito anteriormente, mas não tinha sido exatamente para jornalismo, tinha sido, porque eu também sou da área de produção cultural, então eu fiz para um concurso de produção cultural, fiquei em 10º lugar, mas não cheguei a ser aprovada. Era uma vaga Uhum. apenas, então esse foi o meu primeiro. E até por curiosidade, né? A gente vê os concursos aí para área de formação específica, principalmente para a área de comunicação, geralmente é uma vaga, só cadastro de reserva, aí às vezes no mesmo concurso, né, tem lá 30 vagas para qualquer área de formação, 50 vagas para ensino médio, né? Você chegou em algum momento desanimar ou achar que não ia dar certo, né, ou desistir pela quantidade de número de vagas? Sim, cheguei a pensar, porque eu pensava assim, minha nossa, tinha muita gente que já tinha uma trajetória muito anterior à minha de estudo para concurso público e que, como eu estava em vários grupos, né, acompanhando as discussões ali da minha área, me assustava, eu ficava intimidada, porque era uma vaga e tantas pessoas com experiência, tantas pessoas que dispunham até de mais horas de estudo do que eu dispunha na ocasião. Então, várias vezes eu achava que eu não iria conseguir, que eu estava perdendo meu tempo. Esse mesmo da defensoria, pensei em desistir várias vezes, mas eu tentei encarar com leveza todo esse processo, assim, falando, inclusive a professora Júlia falava assim, olha, concurso público é como se fosse uma fila, você Uhum. vai estudando, uma hora vai chegar a sua hora, porque você vai estar se dedicando. Então, assim, eu também, isso me deu força também, assim, fui acreditando que poderia ser possível, mas cheguei várias vezes a pensar em desistir, com certeza. E foi possível, deu certo. E durante a sua trajetória, Virginia, você precisou conciliar os estudos para concurso público com o trabalho, com outros projetos pessoais? Quando eu comecei em 2019, eu consegui passar uma época da minha vida me dedicando apenas ao concurso de forma prioritária, mas para esse concurso específico que eu fui aprovada, eu já trabalhava 40 horas por semana na iniciativa privada.
Uhum. Então, foi uma das coisas que também eu pensei em desistir em algum momento, porque era uma jornada puxada de trabalho, algumas vezes eu tinha que fazer um evento final de semana e tudo, e eu me via com horas, assim, reduzidas. Então, eu tinha que me estudar e me encaixar quando dava, aos fins de semana, em horas vagas durante a semana, né? Então, assim, foi difícil, assim, é muito cansativo. Eu também pensei em desistir, achei que não iria conseguir, que seria impossível ter uma jornada dessa de trabalho, conseguir uma boa preparação para concurso, mas deu certo. E o que foi a sua base de preparação? Você preferiu as videoaulas, os materiais em PDFs? O que você utilizou mais? Eu gosto muito das aulas em PDF. É assim, eu sempre gostei de ler e para eu conseguir fixar o conteúdo sempre foi muito importante, inclusive porque o material de estratégia ele tem os mapas mentais, ele tem os destaques, né? Então isso me ajudava, assim, eu sempre fui muito dessa parte do visual com a leitura. Mas tinha momentos que eu cansava, né? Porque eu também trabalho com escrita em tempo integral, então às vezes cansava um pouco de estar lendo, revisando. Então, assim, até quando eu ia fazer alguma atividade física, por exemplo, andar de bicicleta ergométrica, alguma coisa assim, eu já alinhava para assistir a videoaula como uma forma de complementar, sempre para estar em contato, né? Com o conteúdo em várias formas, em vários formatos, e o sistema de questões também. Eu fiz esses 3 usos, assim, bem sistemáticos, do PDF, videoaula e sistema de questões. E como que você dividia, né, o seu tempo de estudo? Quantas horas por dia você se dedicava? E nesse tempo, como que você fazia a divisão de matérias? A gente sabe que concursos, né, por mais que sejam específicos para a nossa área de formação, a grande maioria deles não cai só matérias ligadas à comunicação. Alguns concursos caem até direito, raciocínio lógico, português, eu não sei o que foi no seu caso, o que você teve que estudar de matéria básica, mas como que você montou o seu cronograma, né, baseado em quantas horas de estudo você tinha e como que ficou a sua divisão dos conteúdos básicos para os conteúdos específicos? As horas de estudo eu não conseguia mensurar com exatidão, justamente porque eu tinha um tempo limitado por conta do meu trabalho e também porque às vezes era escalado para algo no final de semana, então aquele dia que eu tinha planejado já tinha que ser reconfigurado. Mas eu tentava manter uma estratégia assim de 2 a 3 horas por dia, pelo menos. Às vezes não conseguia pegar seguido, estudava uma hora de manhã, uma hora à tarde, mas assim era como dava mesmo. E as matérias, assim, eu já tinha começado a português, língua portuguesa, fazer essa parte básica, né, da gramática, voltada para concursos desde 2019. Então, quando eu fui para esse concurso especificamente, eu já tinha uma boa base de estudos, mas claro que eu precisava aprofundar, até porque tem o estilo da banca, né, o estilo de Uhum. cobrança da banca, que a gente tem que direcionar bem o estudo pensando nisso também. Mas a matéria, assim, que eu precisei mais focar nesse período todo foi legislação, porque eu não tinha contato, principalmente para a legislação dado que é aplicada à Defensoria Pública, né, a legislação estadual também, especificamente aqui de Rondônia. Então, assim, era uma matéria que me assustou também no começo e eu precisei me dedicar bastante e começar ela do zero, de fato, para esse concurso público. Então, como eu tinha uma boa base nas específicas e em português, eu ia conseguindo mesclar. Algumas eu ficava já conseguindo fazer a redação, né, de algumas matérias dentro dessas grandes disciplinas, e focando um pouco mais em legislação, história e geografia do Estado, que era muito novo para mim, não estava na minha rotina de estudos. E você chegou a fazer algum material seu, seja para fixação de conteúdo, ou seja para posterior revisão, como, por exemplo, resumos ou marcações, mapas mentais? Sim, eu trabalhei assim desde criança, na verdade, eu gosto de fazer resumo, na escola era isso, e às vezes era até criticado, o pessoal falava, ah, você está estudando fazendo cópia, mas é porque não tinham, assim, às vezes não tinha a mente aberta para ver que existem vários tipos de estudar, né, e a gente vai Uhum. descobrindo a melhor forma para a gente. Então, para esse concurso, eu trabalhei muito com resumo, eu abri uma ferramenta no Trello de organização, porque eu conseguia acessar no trabalho, em casa onde eu tivesse, e lá eu conseguia fazer vários cards. Então, assim, se eu resolvia uma questão e eu errava e eu via que eu estava com dificuldade naquilo, eu já escrevia, fazia aquele resumo lá e ficava revisitando. Então, isso foi uma estratégia muito boa, assim, eu sinto, sabe? Às vezes, mesmo quando eu li e entendi, assim, uma coisa no PDF, mas para eu conseguir fixar, eu reescrevia com as minhas palavras. Né, tentava Uhum. contar, acho que também tem uma coisa dessa do jornalista, né, de tentar decodificar e escrever novamente. Então, eu fazia esse exercício como forma de revisão. E depois, nas horas vagas, eu revisitava esse material. O tempo que eu tinha, eu parava, lia, relia várias vezes para fixar. Mas a sua revisão era algo que você tinha dia e hora para poder fazer? Era a partir de uma determinada aula? Era a partir de determinada dificuldade que você tinha?
Era, na verdade, a partir das dificuldades, né? E quando eu sentia, por exemplo, se eu não consegui desenvolver uma sistemática, assim, não é que eu não consegui, não me adaptei a uma sistemática de segunda tal disciplina, de manhã tal disciplina à tarde. Eu via que eu não conseguia render. Então, eu fiz, durante a semana, eu estou disposta a estudar mais essa disciplina. Talvez não fosse a estratégia mais assertiva, mas foi a que Uhum, aconteceu melhor para mim. E aí, como eu conseguia ver nessa ferramenta a progressão do meu estudo, que eu tinha estudado mais naquela semana, eu dizia, poxa, essa semana eu não estudei tanto legislação, então eu vou revisar, geralmente chegando no final de semana, no sábado, no domingo, quando eu estava um pouco mais cansada. Então eu voltava e ficava lendo, relendo as minhas anotações, os meus resumos, alguma coisa do PDF que eu tinha grifado. Então eu recorria a essa estratégia, mas eu não tinha uma data, um dia fixo. Esse dia eu vou fazer a revisão. Era mais um apanhado, assim, de o que é que aconteceu de segunda a sexta. Aí, geralmente, assim, acabava sendo no sábado, no domingo, mas poderia acontecer também durante a semana. uhum. E as questões? Qual foi a importância das questões para você durante a sua preparação? Você tem ideia de quantas questões você resolveu? Não tenho ideia, porque foram muitas, assim, todas as aulas que eu tive, né, no Estratégia, assim, os professores sempre frisavam a importância da resolução das questões. Então, sempre que eu finalizava um conteúdo, eu ia atrás das questões no sistema de questões ou no próprio PDF para resolver e me ajudavam muito a fixar. E isso foi muito, muito importante, não só para essa fixação e acaba sendo uma revisão do conteúdo, né, mas para eu conseguir me adaptar ao estilo de cobrança de um concurso público, em especial da banca que eu ia fazer, né, que estava organizando o concurso que eu prestei. Então, era muito importante para entender, porque varia muito, né? Tem banca que cobra certo estilo, tem banca que bota uma questão com super texto cansativo, outras são mais objetivas, uma tem mais pegadinha. Então, é muito importante a resolução das questões para quando a gente chega na hora da prova, a gente, né, não ficar, nossa, e agora? Não sei como vai ser o estilo de cobrança, ou eu estava achando que ia ser cobrado desse jeito e não era. Então, assim, mas foi muito, muito, foi fundamental, foi muito importante para a minha preparação, essa sistemática de resolução de questões. Qual que foi a sua banca? A banca foi a Sebrasp, Foi a prova típica do certo e errado ou foi de múltipla escolha? foi de múltipla escolha. Eram Uhum. cinco escolhas lá de A a E, e assim, eu estava super receosa, eu não queria muito certo e errado, porque eu não tinha tido experiência ainda, fiquei torcendo quando eu vi que era múltipla escolha, fiquei, nossa, ainda bem, mas aí deu tudo certo. Virginia, como que você conheceu a Estratégia Concursos? Eu conheci em 2019, quando eu estava procurando aulas gratuitas para quem estava se preparando para concurso. Como eu estava dando esse primeiro passo e não sabia como seria para mim, se eu conseguiria manter uma disciplina, eu queria entender como funcionava a preparação, as videoaulas, o material. E aí eu fui tendo contato, o meu primeiro contato foi com a aula de português da professora Adriana, pelo YouTube, né? E eu fiquei assim impressionada, né? Por ter tantas aulas numa qualidade assim tão alta, tão maravilhosa, gratuita, né? Na época eu não tinha recursos, né? Não conseguiria ser aluna regular, paga do Estratégia. Então, assim, foi muito importante entender a sistemática e me identificar com a didática. E aí foi esse meu primeiro contato. E depois eu fui procurando, e eu tive muita dificuldade em achar aulas para comunicação social, voltada para concurso público. Então, eu não lembro se a professora Júlia Branco começou em 2019 ou foi no início de 2020, mas eu lembro que ela estava iniciando e eu fiquei, finalmente, um material voltado para quem faz concurso para comunicação social. Mas foi por meados disso, 2019. Você comentou que chegou a buscar, né, materiais, eu imagino que você já tenha tido algum contato com outros materiais. O que você sentiu que foi o diferencial do material da Estratégia? Cheguei nesse meu mapeamento, a ter em contato, né, com videoaulas e materiais em PDF também de outras, enfim, outras empresas, outras iniciativas. O que eu senti, assim, encontrei também bons profissionais, boas aulas, mas o que eu senti a diferença é que o estratégia, ele dava eu me sentia mais segura, eu sentia que os professores tinham mais domínio do assunto, e eu sentia que eles estavam mais antenados com o dia a dia do concurso público, né? O material sempre estava muito atualizado, então eu me sentia muito segura. E às vezes eu encontrava em outros materiais alguns assuntos, mas não encontrava outros, ou a abordagem não era assim tão aprofundada, ou a linguagem não era tão dinâmica. Então, assim, eu me identifiquei de cara com a didática do Estratégia, tanto por videoaula quanto por PDF. Então, assim, para mim foi
o elemento decisivo para virar aluna regular. Eu sempre ouço pessoas achando, né, que quem tem determinada formação vai ter vantagem em determinado concurso, né? Mas a gente sabe que concurso caiu, como diz Ana, até um pouquinho, um pouquinho de cada coisa. Então pode ser que a gente vai ter mais afinidade, a gente que é da área de comunicação, né? Vai ter mais afinidade com algumas disciplinas, mas não quer dizer que a gente vai ter conhecimento em tudo, né? Qual é, no seu caso, no concurso da defensoria, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? A maior dificuldade que eu tive foi legislação, por não ter tido esse hábito, não sabia bem como era cobrado no âmbito da defensoria, no âmbito do estado de Rondônia. As aulas de estratégia foram fundamentais, assim, eu encontrei professores que já tinham, não só no material, né, que eu adquiri próprio para o concurso, mas também de outros concursos anteriores. E o que eu fiz era assim, eu escolhi um momento do meu dia que eu estava mais tranquila. Geralmente, no início do dia, eu rendo mais de dia do que à noite. Então, por exemplo, final de semana que eu estava desligada do trabalho, com a cabeça mais fresca, era a primeira disciplina que eu pegava no dia. Então, eu tentava encarar aquilo, o material, com mais leveza, já que não era algo que era muito palatável para mim. Então, eu tentava pensar, nossa, se eu conseguir fazer uma boa prova de legislação, isso pode ser decisivo, porque creio que também para os meus concorrentes não seja as mil maravilhas estudar legislação. Uhum. Então, eu tentava tornar aquilo mais leve. E aí, nas primeiras horas da manhã, eu me debruçava no PDF. Se eu tivesse alguma dificuldade de entender a explicação, por não ter familiaridade, né, com a linguagem mesmo jurídica e tudo mais, apesar do estratégia também sempre estar trabalhando isso, tentando deixar isso mais acessível, mas aí eu complementava com a videoaula, né, que às vezes o professor numa aula mais expositiva consegue dar exemplos que você vai conseguindo fixar melhor. Então, a minha estratégia era encarar essas matérias mais duras para mim, mais difíceis, em momentos que eu tivesse mais descansada mentalmente, mais disposta, e tentando encarar com leveza, pensando, ó, isso faz parte, já não vou botar o peso acima do que já tem para mim. E aí foi uma estratégia que foi dando certo para mim. Falando em dar certo, né? O que você apontaria que foram os seus principais acertos? E o que você considera também que foram os seus principais erros, sejam eles tenham sido corrigidos a tempo, ou seja, olhando agora, você encara como um erro? O principal acerto foi conseguir ter um pouco de leveza para encarar minha preparação de estudos, preservando a minha saúde mental. Eu continuei assim, claro que quando você está numa preparação para um concurso, e principalmente quando a data está chegando, isso altera um pouco a sua rotina, porque você não vai sair até tarde da noite para você não render no outro dia. Mas eu não abri mão da minha vida social, não abri mão de fazer atividades que eu sentia necessidade na hora para descansar e tudo mais, principalmente porque eu já tinha uma rotina intensa de trabalho, né? Eu ainda tenho. Então, eu procurei pensar assim, eu vou fazer o que é possível dentro do tempo que eu disponho. Se eu não passar, eu tentei, eu adquiri essa experiência. Então, eu acho que essa estratégia funcionou para mim. Eu entendo que para outras pessoas isso talvez não funcione. O grande chave dessa trajetória é você descobrir o que é que funciona para você. Então, acho que o meu principal acerto foi preservar a minha saúde mental, porque eu cheguei na prova e senti a minha diferença. Eu já tinha feito um concurso anterior que eu fui muito ansiosa, que eu estudava o dia inteiro. Então, assim, para mim não funcionava, porque na hora eu embaralhei muito as ideias e tudo. Então, esse foi o meu principal acerto nesse concurso da defensoria. Acho que o meu principal erro foi diante do meu dia a dia, como eu estava muito, muito trabalho, muita coisa, várias vezes eu falei mesmo, cheguei a verbalizar, não vou passar, vou perder meu dinheiro, vou perder meu tempo, vou perder meu tempo livre, e aí para eu conseguir me equilibrar, eu contei também com o meu companheiro que me ajudou muito, falou, ó, encara como um simulado, se você não tem condições de encarar como um concurso agora, encara como um simulado, mas não desiste da preparação, porque você já tem essa trajetória, desde 2019 se preparando. Então, assim, pode ser que dê certo. Então, se eu tivesse tido um pouquinho mais de autoconfiança e acreditado que, assim, eu seria capaz, eu acho que isso teria até me rendido é, horas melhores de estudo, porque às vezes, quando eu não entendia o conteúdo de legislação, por exemplo, eu me desesperava e dizia, meu Deus, tá vendo, eu não vou conseguir, era para eu ter mais tempo, era para eu ter feito de outra forma. Então, acho que hoje eu faria diferente isso. Eu pensaria, ó, eu sou capaz e vou fazer o que é possível. Virginia, para a gente já caminhando para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos agora, principalmente para a área de comunicação, e que mensagem você gostaria de deixar para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou tão sonhada aprovação?
Para quem está iniciando, eu acho que o melhor conselho é descobrir o seu ritmo de estudo e confiar que não existem superpoderes para você passar no concurso público, nem ninguém é superdotado para isso, né? Então, assim, não desestimular, porque, assim, com certeza, a cada reprovação, né, que a gente vai tendo, não é fácil, faz a gente duvidar se a gente... Eu falava, eu não nasci para isso. Eu falei, cheguei a falar, eu não nasci. Então, assim, às vezes, não é questão de nascer ou de ser superdotado ou ter uma habilidade especial, é uma questão de ter disciplina. Então, além de você descobrir seu ritmo, é importante você ter uma organização e uma disciplina dentro do tempo que você dispõe. Porque eu acho que sem isso é muito difícil você conseguir. Porque eu mesma, assim, não tive uma coisa, uma carga horária tão fechada, mas eu tinha disciplina nos horários que eu tinha livre. Então, isso fez a Uhum. diferença para minha aprovação. E para quem já está há um certo tempo e ainda não alcançou, é continuar, que com certeza vai chegar. Agora, mais do que nunca, eu acredito nisso, sou testemunha disso. O meu companheiro também foi uma pessoa que teve uma trajetória de estudo e preparação para concurso, que ele fez o que era possível dentro do tempo dele, e ele conseguiu a aprovação dele em primeiro lugar também, no concurso dele. Então, assim, não desistir, não se punir, porque às vezes a pessoa, né, procura se punir de alguma forma, e agora que eu não vou sair mesmo, então assim, se você está ouvindo o teu coração para dar uma descansada, às vezes é bom a gente também dar uma afastada para retornar de forma mais proveitosa. Então, é foco, disciplina, saúde mental e descobrir seu ritmo. Acho que essa é a melhor caminhada. Cristina, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em ter dado essa entrevista. Parabéns por essa conquista. E é isso, né? Se for não sei se você vai continuar estudando, se for que venham mais aprovações, e se for parar por aí, que faça muito sucesso aí na sua carreira. Obrigada, Thaís. Obrigada, Estratégia, que fez toda a diferença na minha aprovação. E um especial obrigada, professora Júlia Branco, que sem as aulas eu acho que com certeza eu não conseguiria estar aqui. A gente que agradece a confiança, Virginia. Eu sempre falo que um bom material é a ponte. Se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem chegada, não tem aprovação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz em fazer parte dessa trajetória, mas o mérito, sem dúvida nenhuma, é todo seu. Então, a gente que agradece a confiança. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir tudo sobre o mundo dos concursos, também conferir outras entrevistas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.